Graça e paz, amém? Amém. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante, versão da... Bota no NVI, por favor, Adriano. Diz assim a palavra do nosso Deus: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Meu amado, o tema dessa noite que nos foi passado é família e os desafios da atualidade. Se tem algo que tem sido desafiador nos dias de hoje, é o amor ao próximo. Esse texto é um texto bem conhecido. O apóstolo Paulo está advertindo a Timóteo sobre a condição dos fins dos tempos. Mas para a gente entender aquilo que a gente acabou de ler, a gente tem que focar no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. E aí eu vou pedir para o Adriano deixar a imagem do tema que foi feito, um título do tema do Família e os seus desafios na atualidade. Eu confesso que ao estudar esse tema na pregação dessa noite, eu fiquei em choque. Esse também é um texto bem conhecido, que a gente já leu várias vezes. Mas Paulo, ele não está falando aqui nesse texto sobre a condição do mundo. Paulo não está falando de um cenário de um mundo sem Deus. Porque o mundo sem Deus sempre foi a desgraça de sempre. A primeira geração que nasce sem Deus, que é Caim, Caim mata o seu próprio irmão. Se você for estudar um pouco da cultura do Império Romano, você vai ver que atrocidades eram praticadas. A cidade de Corinto, então, era conhecida pelos seus cultos aos deuses, pela prática de sexo, de culto. O mundo sem Deus sempre foi de mal a pior. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós é de uma condição de apostasia, que é isso que o Novo Testamento nos adverte o tempo todo. Que o sinal da volta de Cristo, o sinal do fim dos tempos, não é o mundo lá fora, é o mundo caótico dentro da igreja. Paulo está falando que saiba disso, que nos últimos dias a descrição de homens sem Deus vai ser a descrição de homens que estão dentro da igreja. Que esses homens egoístas, que esses homens avarentos, que esses homens orgulhosos, que esses homens arrogantes, que esses homens blasfemos, que esses homens desobedientes aos pais, que esses homens ingratos, ímpios, sem amor pela família. Paulo está dizendo que nos últimos dias o primeiro impacto viria sobre a família, faltaria o amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, e ele vai. E no verso 5 ele diz: tendo aparência de piedade. O que é piedade, irmãos? Piedade, o que a Bíblia está sempre falando sobre uma vida de piedade? O que é piedade? Piedade é uma vida onde você leva Deus em consideração. É onde você coloca Deus no centro. Uma vida de piedade é uma vida de José. Lembra o que ele disse para a mulher de Potifar? Como eu poderia cometer tamanha maldade contra o meu Deus? Quando José é convidado a se deitar com Potifar, com a mulher de Potifar, ele diz: eu não posso fazer isso, porque isso será um pecado contra o meu Deus. Daniel, quando chega na Babilônia,
leva Deus em consideração nas suas decisões. É onde antes de você agir, você pensa, o que Deus acharia dessa minha decisão? Como essa minha decisão vai agradar ou desagradar a Deus? Isso é uma vida de piedade. É uma vida de temor a Deus, é uma vida onde você considera a Deus. É uma vida onde você lembra que de tudo que se fizer, Deus há de te trazer a juízo, é o que a Bíblia nos diz. Que Deus há de nos julgar por todas as nossas obras. Isso é uma vida de piedade. As pessoas lá fora não têm aparência de piedade, as pessoas lá fora simplesmente não se importam. Elas não ligam para o que Deus pensa, elas não tomam decisões pensando se vai agradar ou desagradar a Deus. Por isso que Paulo está falando da igreja. Paulo está falando, eles vão ter aparência de piedade, eles vão ter uma aparência de uma vida cristã. Judas vai dizer que os falsos mestres, eles andam no nosso meio se banqueteando conosco. Ou seja, eles estão nas nossas festas, eles estão nos nossos cultos. Eles têm um linguajar de crente, eles têm uma vestimenta de crente. Eles sabem os nossos jargões, eles sabem as nossas gírias. Eles estão no nosso meio. Eles têm uma aparência. Eles são como a figueira infrutífera que Jesus amaldiçoou. Por que Jesus amaldiçoou uma figueira que não tinha figos na época de não era de figos? O texto diz, não era a época de figos. Mas por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque o texto diz que Jesus vendo a figueira de longe, viu folhas nela. Porque haviam figueiras que davam frutos fora do tempo. E qual era a característica dela? Elas davam folhas. E quando Jesus viu folhas de longe, ele pensou, se tem folhas, tem fruto. E quando Jesus chega e não acha fruto, ele diz, seque-se, e que ninguém mais coma fruto de ti. E o texto diz que a figueira secou. Porque se for para não dar frutos, então você tem uma aparência de alguém que não dá frutos. Se for para viver uma vida sem temor a Deus, então vai para o mundo e assuma a sua posição de não cristão. Mas a pior coisa é quando nós vivemos dentro da igreja, tentando ter uma aparência de crente, um linguajar de crente, mas sem ser crente. E é esse o cenário que Paulo está descrevendo para Timóteo, que é o cenário da igreja evangélica brasileira. Um cenário de homens e de mulheres que estão dentro da igreja, que, como o nosso pastor sempre gosta de dizer, estão no ativismo religioso, mas eles não são mais homens e mulheres de Deus que vivem uma vida piedosa. E se você ver a descrição que Paulo diz, você vai ver que é uma descrição total que impacta a família. Porque a primeira descrição que ele nos dá, verso 2, é: os homens serão egoístas. Egoísmo não combina com família. Porque quando você tem uma família, toda decisão tomada, ela impacta a família. E o grande mal de hoje são mulheres sofrendo e chorando por causa de homens que tomam decisões que trazem prejuízo para a família. Homens que perdem todo o dinheiro da família em jogos, em apostas, nas bets, em bebida, em drogas. A pior coisa é você ter que conviver com uma pessoa egoísta, um líder egoísta, um gerente egoísta. Viver com uma pessoa que só pensa em si ao tomar as decisões. Porque numa família você tem que pensar sempre que é melhor para a família. Um homem de verdade, um chefe do lar, ele pensa o que é melhor para a família. O tempo dele é dedicado à família. O dinheiro dele é para a família. O esforço dele é para proporcionar bem-estar da família. E Paulo começa dizendo que serão homens egoístas, avarentos,
coisas estão caindo aos pedaços em casa. A esposa não tem uma roupa para se trocar. Muitas das vezes vai ter problema de faltar roupa íntima. O cara é muito fraco, o cara tem tudo. Isso traz sofrimento para a família, orgulhoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais. Qual é o primeiro mandamento de promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Ora, todos os dias nós vemos jovens perdendo a vida por quebrar esse princípio, por desobedecer aos pais. Eu lembro de alguns meses um caso que teve em Curitiba, de um adolescente de 14 anos que morreu porque ele fazia um chamado lá surf, ou seja, ele pegava a bicicleta dele e colava no ônibus e segurava no ônibus com a bicicleta. E aí ele foi atropelado e morreu. E aí na entrevista o pai dele disse: eu pedi tantas vezes para ele parar com isso. Eu escondi 2 bicicletas dele para ele parar com essa prática. Eu avisei a ele que não ia acabar bem, mas ele não me ouviu. E agora eu estou tendo que quebrar a ordem natural da vida, que é um pai enterrar o filho. Não honram aos pais, não obedecem aos pais, não têm carinho pelos pais, não visitam seus pais na velhice, não cuidam dos seus pais, porque aqui honrar também envolve finanças. Você lembra que na época da Bíblia não tinha INSS, não é? Quem sustentava os pais na velhice eram os filhos. Honra, Paulo vai dizer a Timóteo, quando fala da inscrição das viúvas, ensina-nos a ter misericórdia com os da própria casa, porque aquele que não cuida dos seus negou a fé, e é pior do que o infiel. Aquele que não cuida da sua própria casa negou a fé. E é esse o cenário que o apóstolo Paulo vai descrever. Ingratos. Ora, um grande sofrimento que entrar na família não é a ingratidão. Filhos ingratos para com os pais, maridos ingratos para com a esposa ingrata para com o marido, que não reconhece todo o sofrimento, a luta. Você faz, do jeito que você não faz, você não serve mais. Como dizia Balper, nós vivemos numa sociedade de relacionamentos líquidos, descartáveis. Ninguém quer construir algo sólido. Ora, ninguém fica 41 anos de casado, 16 anos de casado, 13 anos de casado como eu estou, ou melhor, 12 mais 1. Quem pegou, que nós estamos dizendo de eleição. Então quem pegou, pegou. 12 anos mais 1 de casado. Você não faz isso se não houver muito perdão, irmãos, e de ambas as partes. Porque nós somos difíceis. Nós somos, não é o teu marido ou a tua esposa que é difícil, é você que é difícil. Nós somos difíceis, esse é o propósito da família. Hoje de manhã, estudando a Bíblia sobre família, nós falávamos isso. Deus estabelece a família é o maior lugar de moldar caráter cristão. É o lugar onde você mais vai aprender a pedir perdão, a perdoar, a exercer domínio próprio, a enxergar os seus defeitos e ver aquilo que você tem que corrigir. É a família, irmãos. Porque na família todo o nosso podridão é exposta. Na igreja não é exposta. Na igreja somos lindos, maravilhosos. Alguns conseguem expor até na igreja, mas no geral a gente consegue camuflar bem na igreja. A gente bota a nossa melhor roupa, a gente fala no linguajar mais rebuscado. Na igreja todo mundo é lindo, todo mundo é crente. Mas é em casa, nas 24 horas, o próximo conhece toda a nossa mazela. E aí é onde você tem que exercer a correção do seu corpo, a disciplina, o pedir perdão, o perdoar, o abrir mão das suas vontades, o ceder. O egoísmo vai ser quebrado na família. A avareza, o orgulho. Para isso Deus levanta e estabelece a família. É por isso que o mundo tem tentado acabar com a família. É por isso que é um desprezo pela família. Sem amor pela família.
Você tem amado a tua família? Você entende que a tua família é o teu maior patrimônio? Você entende que a família é a primeira instituição criada por Deus? Gênesis 2:18, Deus viu que o homem estava só, porque não se achava ninguém que se afiliasse a ele. E depois que Adão dá o nome de todos os animais, Deus faz Adão cair no sono profundo, tira-lhe uma costela, ele faz uma esposa, uma ajudadora, uma companheira. E ali a família é formada. A família vem antes do Estado, a família vem antes da igreja, a família vem antes de tudo. E nós vivemos numa geração em que a cultura não valoriza a família, que não ama a família, que não preza pela família, onde as pessoas dizem abertamente que não querem mais casar, que veem o casamento como um atraso de vida, como um impedimento de conseguir os seus objetivos. Ora, nós temos jovens na igreja que não querem mais casar. Há uma frase de um pastor que eu gosto muito, que ele diz: o casamento é o estado natural do homem. A não ser que ele tenha um impedimento, ou que ele tenha sido chamado para ser o lucro, que é a exceção da regra e não a regra. O estado natural do homem é formar uma família. Mas nós vivemos numa geração que não quer assumir responsabilidades, uma geração que não quer crescer, uma geração que quer viver a vida inteira sugando os pais, na água dos pais, que não querem adquirir responsabilidade, que não querem deixar pai e mãe e formar sua família, que não amam a família. Antigamente, você sabe como é que funcionava as reuniões de família, né? A família se juntava e metia um malho uns nos outros. Mas se alguém de fora chegasse e falasse alguma coisa, aí tinha um problema. Olha só, quem pode falar mal da minha família sou eu. Você lava a boca para falar da minha família. Hoje, nós vivemos numa época onde as pessoas são as primeiras a se juntar aos outros para falar mal da própria família. Onde se admite, onde homens admitem que a sua esposa seja desrespeitada e ofendida. Onde homens têm amizades com pessoas que não amam, que não respeitam a sua esposa. Onde mulheres botam pessoas dentro da sua própria casa que não respeitam os seus maridos. Onde já se viu isso? Como é que eu vou ter amizade com alguém que não gosta da minha esposa? Que não respeita a minha esposa? Mas nem que se podia falar mal da minha esposa para mim, que vai comprar um problema. Eu posso falar mal dela, você não. Você não. Mas vivemos numa época onde se perdeu o amor pela família. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles. O desafio dos dias atuais é manter o amor pela família. É manter a chama acesa. É entender que a família é uma bênção de Deus, é um presente de Deus. E que o nosso maior ministério começa e sempre será a nossa família. Que nenhum sucesso profissional, que nenhum sucesso financeiro ou status que possa se alcançar, que nenhum crescimento ministerial, nada que custe a família, vale a pena. Nada. Se o preço para ter isso que você quer for a tua família, não vale a pena. Não vale a pena. Não vem de Deus, porque Deus nunca pedirá a tua família como sacrifício. Ah, Deus pediu Isaac. Isaac foi sacrificado? Há um contexto, um propósito ali, mas Deus não deixou Abraão matar o seu próprio filho. Por isso eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. E em seguida a gente entra no capítulo 13, que é um texto extremamente conhecido. Todo mundo conhece, os índios conhecem, a música é sobre isso. Primeira Coríntios 12, 31. Em diante diz assim:
a palavra do nosso Deus. Só para você lembrar o contexto, para a gente ganhar tempo, Paulo está falando sobre a função do corpo. Cada membro tem a sua função. Cada membro é importante. Existem ministérios diferentes, mas é Deus que chama e capacita cada um. E no verso 31, Paulo diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passa agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retira. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma capacidade mas não tiver amor. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Na versão da NAA, esse versículo é melhor, que ele diz: o amor nunca acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E sem querer ser ofensivo ou arrogante, a grande prova é que a gente não entendeu esse texto, e me incluindo demais nisso, a gente ora muito mais a Deus pedindo dons do que pedindo amor. A gente ora muito mais pedindo para ser um profeta do que pedindo para amar o próximo. A gente ora muito mais pedindo bênçãos materiais do que pedindo amor. Porque nós não cremos nisso aqui, que o maior dom é o amor. Nós não cremos que o maior serviço que nós podemos fazer a Deus, que o maior chamado de Deus para nós, que a maior contracultura do mundo é o amor. Porque Jesus nos adverte no sermão sobre os fins dos dias, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O que todo dia o mundo tenta fazer, o que todo dia o diabo tenta nos envenenar, o que todo dia as notícias tentam nos ensinar, é a não amar. Não ajude as pessoas porque elas vão te trair, não case porque pode te trair, não case porque o homem vai te trair, não case porque a mulher vai te abandonar, vai pegar tudo que é teu, não pare para ajudar as pessoas porque pode ser uma cilada para te roubar ou para te matar. Não se preocupe com ninguém, pense apenas em você, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois a minha família. É esse o jogo que o mundo tenta nos enfiar agora abaixo todos os dias. Fulano ajudou e se arrebentou, não seja trouxa, não sofra pelo problema dos outros, não se preocupe com os outros, cada um por si, Deus por todos. É isso que a cultura tenta nos dizer todos os dias. Por isso que essa pregação do tema
a família e os desafios da atualidade. O desafio de hoje, você quer ser radical, você quer ser crente fervoroso, ame as pessoas. Você vai ser diferente de 90% das pessoas, inclusive dentro da igreja. Ah, Rafael, mas eu não sinto. Irmãos, 1 Coríntios 13, assim como quase todo o Novo Testamento, a palavra amor aqui é a palavra ágape. Você conhece bem, sabe que o grego aqui tem definições diferentes de amor. Amor ágape, amor sacrificial. É o amor que é uma decisão. Amor não é sentimento. Você não domina sentimentos. Jesus seria retardado de mandar você amar pessoas se isso não dependesse de você. Quando Jesus diz ama o próximo como a ti mesmo, é porque ele está dizendo que isso é uma decisão sua. Cabe a você decidir amar. Ainda que o outro não te ame. Ainda que o outro não mereça. Por isso que João capítulo 13 começa dizendo: e tendo amado os seus discípulos, ele amou até o fim. Jesus olha para Pedro quando Pedro diz: Senhor, de maneira nenhuma eu vou te negar, eu vou dar a minha vida por ti. E é claro que na Bíblia você não tem como saber a entonação, mas eu imagino Jesus dando uma respirada, um sorriso lá dizendo: tu vai dar a vida por mim. Antes que o galo cante 3 vezes, vai me negar. Mas Jesus pensando: mas ainda assim eu te amo. Mas ainda assim Jesus aparece na praia e chama Pedro para um jantar e diz: tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus decidiu amar os seus agora. Amém. Casamento é uma decisão de amar todos os dias. Eu não sinto mais nada. Então, moleque, adolescente, para ficar nessa de sentimentozinho, tu vai trabalhar todo dia feliz? Só se tu for psicopata. Estava vendo esses dias um vídeo de humor falando sobre o filho gastar 6 por 1, aí o cara falou para o patrão: não, se puder ser 7 por 0, eu aceito. Ou seja, é trabalhar 0 e descansar 7. Eu falei: é isso aí, é o meu sonho. Fica 7 dias em casa e recebe, que maravilha. Ou então, se a gente tivesse uma escala 6 por 1, trabalha 1 e fica 6 dias, glória a Deus. Mas a gente vai, porque a gente tem uma responsabilidade, um compromisso, uma decisão. Amar é uma decisão. Eu decido amar a minha esposa, mesmo quando eu acho que ela não merece. Eu decido amar meus pais, mesmo que meu pai esteja velho, caminho, fala um monte de besteira. É uma decisão. Uma decisão. É um comportamento, é atitude. Amor é atitude. Amor não são palavras. Primeiro João vai dizer: filhinhos, não há menos de palavras, mas de atitudes. O sentimento Deus te coloca depois. Mas as atitudes são principais. Ame sua família. Dedique tempo para a sua família. Cuide da sua família. Como diz Cantares: apanhai as raposas e as raposinhas, porque a nossa vida está em fogo. O que Salomão está dizendo? Na época que as vinhas entravam em flor, as raposas, as raposinhas, elas entraram para destruir a vinha. Ele diz: apanhe, ou seja, apanha tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que atrapalha a tua família. Pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. Filhos, sejam submissos aos vossos pais. Ame, querido. Porque os dons sem amor não servem de nada. E tem muita gente com dom sem amor. Tem muita gente pedindo um dom. E a pergunta de Deus é: para quê? Se você não aprendeu a amar. Cantar bonito sem amor não serve. Pregar bonito sem amor é apenas uma eloquência em um show de oratório.
Jesus disse sobre os fariseus que gostavam de ser saudados nas praças, que depois disso eles iriam para o inferno. Usar a igreja como exibicionismo dos seus talentos, isso não é reino de Deus. Reino de Deus é usar o que Deus te deu para o benefício do próximo. Deus te deu dons para o serviço do corpo, para a edificação do corpo, para que o corpo cresça, para que o corpo seja alimentado. Os dons não são para benefício próprio, irmão. Jesus disse que nós seremos conhecidos pelos frutos e não pelos dons. Há uma geração que tem um excesso de apego pelos dons, mas não aprendeu a dar frutos do Espírito, não aprendeu a amar, não aprendeu a respeitar, não aprendeu a ter domínio próprio, a ser misericordioso com o irmão. Aí quer subir só para bater nos outros. Olha, rapaz, você falando disso, meu irmão, tem que ter muita mão para bater nos outros. Ninguém gosta de pregador que prega exortação, né? Você tem que ter amor por Deus e pelas pessoas para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Um zelo. O dom não é nosso, o dom não é para benefício próprio, irmãos. Como é que você tem sido na tua casa? Você tem se sacrificado pela tua família? Você tem buscado o bem-estar da tua casa? Você é aquele cara que pensa nos outros? Você pensa no coletivo, no bem comum? Você quer levar paz? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque para terminar, eu quero ler 2 versículos e assim eu encerro. Efésios capítulo 1, verso 15 e 16. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, orando-os em minhas orações. Apocalipse capítulo 2, verso 1 em diante. E assim a gente encerra nessa noite. Paulo escreve a igreja de Éfeso, elogiando o amor deles, dizendo que eles eram conhecidos por ter amor aos santos. 30, 40 anos depois, o apóstolo João escreve uma carta para essa mesma igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja fiel, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não aceitava heresias, falsos ensinos, falsos mestres, que não compactuava com esses ensinos errados. Era uma igreja que suportou sofrimentos por amor a Deus. Mas Deus diz: eu tenho contra ti que vocês perderam o primeiro. Que Deus nos livre de, com o passar do tempo, o ativismo religioso nos engolir a ponto de perder o primeiro.
Rafael, mas esse amor não está falando de Deus? Certamente. 1 João vai dizer, se você não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem vê? O primeiro grande mandamento ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor com toda a tua força, alma, entendimento e coração. E o segundo, semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu próximo, você está se enganando. Se você vem à igreja, oferece o seu culto a Deus, mas faz igual o sacerdote levita da parábola do bom samaritano, que sai do culto. Lembra que Jesus disse que eles estavam voltando de Jerusalém? E quando eles passam na estrada e vê um homem caído ferido, eles se afastam e vão embora. Jesus está nos ensinando, não adianta ir ao templo, não adianta fazer as ofertas, os sacrifícios, se quando você sai de lá, você não enxerga o teu próximo, aquilo ali não valeu. Se você prega bonito, se você fala bonito, se você canta bonito, mas se você não ama a sua esposa, não tem valor de nada, gente. Se você não ama os seus pais, se você não ama os seus filhos, a ponto de discipliná-los para que cresçam com o temor do Senhor, não tem valor. É como um sino de som, só faz barulho. Só faz barulho. A grande pergunta é, como é que um país de 50 milhões de evangélicos tem tantas famílias desestruturadas? A grande pergunta é, por que o número de divórcios dentro das igrejas, em termos de porcentagem, é igual ao número de divórcios lá fora? A grande pergunta, e não é surfando na onda do momento, porque está aqui minha esposa, minha mãe e minha irmã, que já me ouvem pregar há mais de 10 anos. Eu sempre falei sobre isso. Por que nós temos mulheres vítimas de violência doméstica, casadas com mulheres de presbíteros e líderes de louvor? Como pode? Como pode? Como pode um homem levantar a mão para sua esposa e chegar na igreja e levantar essas mãos para adorar a Deus? Você deveria estar no Antigo Testamento, que Deus iria fulminar você. Mas nós estamos no tempo da graça. Mas no tempo da graça tem um inferno também para aqueles que não se arrependem. Nosso maior ministério começa em casa. Nosso maior dom é em casa. O maior lugar que a gente tem que exercer o amor, que é o maior de todos, é em casa. Aquele que não tem cuidado dos seus negou a fé e é pior do que o inferno. É pior do que o inferno. É pior do que o inferno. Você acha que Deus está incomodado com a marcha gay? Pode estar, mas Ele está muito mais incomodado com muita gente dentro da igreja, que blasfema do nome dEle todos os dias. Deus está muito mais incomodado com os adultérios dentro da igreja. Porque a pergunta que eu me faço sempre é, como é que um pastor durante 8 anos sobe no púlpito para pregar tendo um amante? Durante 10 anos esses caras estão no altar pregando, falando sobre santidade, sobre arrependimento. Como pode uma pessoa dessa ter uma vida de piedade diante de Deus? Como pode? Como podem crianças que querem viver na igreja, porque o pai delas é em casa, é na igreja, uma coisa que não é em casa? Eu me pergunto como é que filhos de crentes podem dizer, eu não quero casar, porque para ter o casamento dos meus pais, eu prefiro ficar sozinho. E aí a gente tem que ver pessoas abrindo a boca, eu fico à vontade para falar, porque nós sabemos que não é o caso aqui. Eu estou há 30 anos casado, 30 anos de um inferno, 30 anos de uma hipocrisia, 30 anos que a vizinhança olha e diz, se aquilo é ser de Jesus, eu não quero ser de Jesus. Se Jesus está naquela casa, então eu nem quero que ele venha para mim. Porque tem a aparência de piedade, mas negamos o seu poder. Que não percamos o primeiro amor. Amém. E esse primeiro amor começa em casa. Amém. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos ajude. É fácil, claro que não.
Mas ore. Paulo diz em Romanos que o amor de Deus é derramado em nossos corações. E eu quero chamar o Ministério Louvor, porque senão não tem muito vai falar, cara. O Ministério Louvor pode vir que a gente vai cantar essa canção para terminar. Depois o pastor vai subir para orar e fazer as considerações. Que a gente ama e que Deus nos dê essa graça. Mais do que dons, irmãos, mais do que fé que move montanhas, mais do que pregar e as multidões amarem, mais do que riquezas, é o amor. Jesus disse para os discípulos em João 13: "Isso saberão que sois meus discípulos, quando tiverem amor uns para os outros." Talvez você diga: Deus não me chamou para pregar, Deus não me chamou para cantar, Deus não me chamou para ser pastor, então como é que eu vou servir no reino? Amando as pessoas. Amando. Não é fácil. Quando você está lá no seu trabalho, na sua paz, e chega aquele aqui do lado e começa a falar sem parar, irmãos, eu trabalho sozinho, né? Então estou acostumado a ficar muito sozinho. Quando a empresa manda uns colegas lá, eu até falo com o meu chefe: manda para cá não, chefe, manda para outro lugar, me deixa aqui sozinho na minha paz. Mas muitas das vezes Deus manda, irmãos, porque Deus precisa dos seus servos. Às vezes aquele camarada que sentou no ônibus do teu lado, você estava doido para tirar um cochilinho, começa a falar da vida. É Deus mandando pessoas sedentas de alguém que as escute. Quantas pessoas na terceira idade que não tem família, que não tem ninguém? A igreja é um local para isso, irmãos. Às vezes você tem que parar o seu ativismo. Deus tem que estar tanto no coração batendo em mim. Às vezes a gente está na igreja com tanta correria, e alguém para e quer conversar, e a gente, em nome de agradar a Deus, a gente desagrada a Deus, porque muitas das vezes Deus quer que você pare e escute, que você pare e dê uma palavra de ânimo. Talvez você não tenha o dom de falar bonito, mas você pode pagar um lanche para o teu irmão, e muitas das vezes Deus ministra cura nisso aí. Muitas das vezes Deus quer falar através disso, irmãos. E termino com o Michel, eu vou cantar essa canção com esse testemunho que eu nunca esqueci. 2019 para 2020 eu estava numa crise terrível. Eu só tinha o dinheiro da passagem, morava aqui na Vila da Beira, com o Bernardo e Ricardo e Albuquerque. Só tinha culto domingo de manhã por causa da pandemia. Eu fui para a igreja. E eu cheguei lá, o meu pastor não estava. Eu era muito amigo dele, eu já fiquei revoltado porque ele não foi para a igreja, não me avisou. Se eu soubesse, eu nem queria ir. Era um pregador de fora. Irmãos, que palavra terrível aquela manhã. Mas foi horrível. E eu revoltado no banco, meu Deus, eu precisava te ouvir, eu estou aqui, era melhor não estar aqui. E o culto acabou e eu só tinha o dinheiro para voltar para casa, e o irmão chegou para mim e disse: Rafael, eu vou te levar em casa. Mas eu estava querendo visitar o pastor. Você pode ir comigo lá? E eu falei: vamos. E no meio do caminho ele falou: eu não quero chegar na casa do pastor na hora do almoço, vamos almoçar? E eu fiquei assim, falando: não, eu vou pagar. Almocei um estrogonofe de camarão, eu nunca esqueci. Até porque minha esposa não gosta de camarão, eu aproveitei aquele dia que estava sozinho e comi um estrogonofe de camarão. E conversamos, e ele do nada começou a compartilhar experiências de coisas que eu estava precisando de uma resposta de Deus, e fomos para a casa do pastor. E passamos um dia maravilhoso lá, ele me levou em casa. Ele era botafoguense como eu, o Botafogo até ganhou naquele dia do esporte. Aí ele foi rebaixado naquele ano, mas naquele dia, Deus me deu um dia maravilhoso, tudo deu certo naquele dia. E eu nunca esqueci esse dia, porque naquele dia Deus falou comigo: olha como eu cuido de você. E ele usou uma pessoa que eu jamais esperava, e até hoje eu mando mensagem para ele. Ele está lá em Santos, já com o Vinícius. Provavelmente ele vai ver essa pregação, que ele vê as pregações que eu faço, que eu mando para ele. E até hoje eu falo: muito obrigado por você ter sido instrumento de Deus naquele dia. Não foi a pregação, não foi a oração, não foi o culto, mas foi um irmão que Deus usou. Deus quer te usar para levantar pessoas dentro da igreja. Olha para o lado, vê quem não está aqui. Hoje é dia das mães, amém? Glória a Deus, ele está com a família dele. Mas olha para aquele irmão que está aqui. Talvez o pastor não possa se lembrar de muita gente. Talvez o diabo não vai lembrar. Deus fez você lembrar, porque é para você mandar mensagem. Ovelha também cuida de ovelha. É para você dizer: irmão, senti a tua falta.
instrumento na mão de Deus, amando as pessoas. Se você não ama, Deus vai te usar para quê, irmãos? Me diga um dom de Deus que tenha propósito sem amor. Nada sem amor tem sentido, irmãos. Nada. Tudo flui do amor. Amém. Tudo que Deus nos chama para fazer nasce do amor. O ministério infantil nasce do amor pelas crianças. O evangelismo nasce do amor, de ver pessoas que estão indo para o inferno. Você as ama, mesmo que tu entregue o folheto e ela rejeite, mas você as ama e insiste. A pregação nasce do amor. O cantar, irmão, sem amor, nós não somos nada. E que esse amor comece na tua casa, a ponto de jorrar e alcançar outras pessoas. Amém.